O problema é que as pessoas às vezes complicam demais e as respostas da Bíblia são muito mais simples do que a gente imagina. Por que tantos adolescentes e jovens se afastam da igreja? Olha, não são só adolescentes e jovens que se afastam da igreja, tem muita gente adulta que também acaba se afastando, mas no que se refere a jovens e adolescentes, a gente tem que ver o seguinte: normalmente são aquelas pessoas que nasceram no ambiente da igreja, foram criados no ambiente da igreja, cresceram, mas não ainda passaram por uma experiência pessoal de fé, de encontro verdadeiro com a mensagem do Evangelho, de um quebrantamento interior verdadeiro, ainda não tiveram isso. Eles participam do ambiente religioso, eles são educados por seus pais nesse ambiente religioso, estão ali. E durante algum tempo, o convívio com esse ambiente religioso vai levando as coisas em banho-maria, vamos dizer assim. Quando chega o momento em que eles começam a conhecer outras coisas, embora tenham raízes institucionais na igreja, se não possuem raízes de uma experiência verdadeira de fé interior, as raízes institucionais não seguram ninguém no caminho da fé. O que segura uma pessoa no caminho da fé é a experiência autêntica e pessoal com a fé. Então é claro que essas pessoas com raízes religiosas apenas vão encontrar um monte de coisas interessantes. Há um monte de coisas muito mais interessantes do que você ficar dentro de uma igreja, até muito mais atrativas e sedutoras, principalmente para jovens e adolescentes. Então é normal que eles despertem para essa curiosidade e sem essa experiência individual, pessoal, com a fé, como algo que eles valorizem por possuir aquilo, então eles acabam se afastando, às vezes até só por curiosidade, para saber como é a vida que eu nunca tive, como são as experiências que eu nunca experimentei. O que eu tenho observado na minha vivência pastoral é que é importantíssimo que, então, sementes do Evangelho sejam plantadas nesse coração, porque mais cedo ou mais tarde, sementes do Evangelho plantadas nesse coração, uma hora vão dar fruto e vão trazer essa experiência, essas pessoas que, por curiosidade, foram lá, vão ver que aquilo é só propaganda, que a promessa de realização que essas coisas normalmente fabricam não se cumprem, que há frustrações imensas também para coisas que fantasiosamente parecem boas, e aí aquela semente do Evangelho que foi plantada nos corações é que vai falar mais alto. De maneira que o importante não é as raízes institucionais que a gente coloca numa pessoa, é a semente do Evangelho que é plantada no coração, porque mesmo que ela não brote naquele momento da sua adolescência, da sua juventude, em algum momento, se foi bem plantada, ela vai brotar. De maneira que não é nenhum fim de mundo o fato de um adolescente, de um jovem, se afastar do convívio da igreja por sentir curiosidade de como são as outras opções de vida. A tragédia é eles se afastarem sem terem e sem possuírem nada de semente do Evangelho no coração, porque aí não tem o que desenvolver. Plantemos a semente do Evangelho no coração dos nossos filhos e deixemos que o Espírito Santo de Deus as regue e faça a obra que precisa fazer, porque afinal de contas nós não fomos chamados para converter ninguém, nós somos chamados para semear. Quem converte a pessoa, quem leva a pessoa a uma experiência verdadeira de fé é o Espírito Santo de Deus.